Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e hoje vamos fazer o pós-jogo da partida de volta entre América e o Código de Barras pela semifinal do Campeonato Mineiro e que acabou sendo decidida pelos pênaltis. Vamos começar essa análise apresentando os dados, a estatística do jogo, os números do jogo, para que a gente possa fazer uma avaliação com vocês do que foi essa partida. Ao final dos 90 minutos, nós tivemos aí uma posse de bola de 33% para o América e 67% para o adversário, um total de 13 chutes do América e 15 do adversário, cada um acertou no gol 3 chutes, chances perigosas criadas pelo 365 Scores, né, de onde saem esses dados aqui, foi 1 para cada lado, escanteios 4 para cada lado, impedimentos, o América teve 4, o time de lá teve 1, passes completos, o time deles teve o dobro, né, do América, cartões vermelhos não teve, ataques 124 contra 62, defesas de goleiro 3 para cada lado. Só por aqui a gente já percebe, né, o grande equilíbrio, né, que aconteceu nessa partida, apesar da posse de bola maior do time de preto e branco, né? Taticamente, a gente vai falar aqui, mostrar como é que o América jogou. Então, nós tivemos aí o América no primeiro tempo, sem o Ricardo Silva, né, que foi vetado, ou pelo menos foi comunicado, né, que não ia jogar no domingo, né? A gente não tinha essa informação, mas o Valentim repetiu o mesmo esquema tático, né, com 3 zagueiros, só que com o Rafa Barcelo no lugar do Ricardo Silva, com Emerson e Natan. Os laterais permaneceram Arthur pelo lado esquerdo e Maguinho pelo lado direito. 2 volantes, Felipe Amaral e Val Soares, com peça um pouco mais centrada, às vezes caindo para o lado esquerdo para compor um 5-3-3, com Paulo e Vitor e do Bigode, o Willian do Bigode. Mas, na verdade, o peça é um jogo mais centralizado aí. Inclusive, na avaliação que foi feito pelo 365 Scores, eles colocaram o América jogando um 3-4-3, né, com os 3 zagueiros, Maguinho e Arthur fazendo a linha do meio, com o Persson e o Maguinho e Arthur formando a linha de 4 no meio, com o Amaral e o Val Soares, com o Persson pela esquerda, o Paulo Vitor pela direita e do Bigode centralizado, mas na verdade não foi isso, né? Não foi dessa forma que o América jogou. Embora a disposição tática do América tenha sido a mesma que a do jogo anterior, do jogo da ida, né? Com essa linha de 3, ou a gente pode chamar também de 5, né? 3 zagueiros, mas com o Maguinho e o Arthur fazendo a linha de 5 de uma forma defensiva, né? E quando o América atacava, eles formavam essa linha de 5 passava para ser do meio de campo, né? Mas o que a gente percebeu de diferente é que na partida da ida, o América jogou mais atrás da linha do meio de campo, a famosa linha da bola, né? O América deixou a posse de bola ficar com o time adversário até chegar na linha do meio de campo, e só depois da linha do meio de campo o América fazia uma pressão, uma marcação mais rígida, mais forte em cima do adversário. Já nesse jogo agora da volta, o Valentim, como eu disse, permaneceu com o esquema tático, mas a forma de marcação foi diferente, né? Na saída de bola do Código de Barras, já havia uma marcação mais em cima, quando era pelo lado direito, Paulo Vitor, do Bigode, normalmente o Val Soares, até o Maguinho, né? Dificultando a saída de bola deles, quando é pelo lado esquerdo, o Amaral, o Persson, o Arthur, o próprio Paulo Vitor, né? Faziam esse combate na saída de bola para forçar uma bola menos bem preparada, né? Uma bola menos tranquila, o que obrigou, às vezes, chutões para frente e, às vezes, até bolas saindo pela lateral. Evidentemente, né, que essa é uma forma de jogar que normalmente a torcida gosta, porque você não fica esperando o adversário no seu campo, né? Dá uma impressão, né, de você estar mais próximo do gol, porque, na verdade, você está pressionando lá na frente, mas quando o time adversário consegue sair dessa primeira pressão, o meio de campo normalmente fica um pouco mais bagunçado, um pouco mais sujeito, né, a penetrações do time adversário. E a gente viu isso algumas vezes, né? O América pressionou lá na frente,
eles conseguiam se livrar dessa marcação, dessa primeira linha de combate, né, que o Valentim optou, e nós vimos algumas vezes aí essa linha de 3 zagueiros, Natan, Emerson e o Rafael Barcelos, tendo dificuldades aí para combater na velocidade os adversários. Na verdade, a gente viu um jogo bastante movimentado, né, bolas, jogadas ofensivas, né, muitas vezes bolas rodando as áreas dos goleiros, mas os goleiros tiveram muito pouco trabalho, né? Como eu mostrei na estatística aí, três defesas para cada goleiro, para um jogo de 90 minutos, né? Sem contar aí os acréscimos, é muito pouco, né? Mas isso também é uma característica das decisões. Normalmente as equipes têm uma preocupação defensiva grande, só querem sair do seu campo na boa, né? E acabam não agredindo tanto assim, né, o gol adversário. No segundo tempo, a gente viu a entrada aí do Paulinho pelo lado esquerdo, com a lesão, né, no Natan. O Valentim foi obrigado a puxar o Arthur para a zaga, colocou o Paulinho para compor o lado esquerdo. No meio de campo, ele tirou o Val Soares, colocou o Iago. No ataque, tirou o Paulo Vitor e o do Bigode para colocar o Yarlen e o Gabriel Barros, né? E já no finalzinho do jogo ainda teve a lesão não, na verdade, parece que foi cãibra, né, do Rafa Barcelos. Ele teve que colocar o Thalisson, que é um menino que subiu agora, né, recentemente. E a partir desse momento, né, da entrada do Thalisson, o América, inclusive, mudou a forma de jogar, que a gente vai comentar. Bom, então, a princípio, era esse time aqui, né? O Maguinho sempre mais espetado pelo lado direito, tentando fazer jogadas ofensivas. O América tentou algumas vezes fazer uma transição rápida, mas até pelo posicionamento tático que ele montou, muitas vezes o América tinha que parar, o jogador que estava com a bola tinha que parar, aconteceu isso com o Persson, por exemplo, voltar um pouco, esperar o time acompanhar, porque o time estava tão lá atrás, se defendendo, que não tinha ninguém para puxar o contra-ataque. E às vezes que a gente teve no primeiro tempo, a gente se esbarrou, por exemplo, no Paulo Vitor incapaz de vencer uma disputa lado a lado com o zagueiro adversário, muitas vezes apelando, vamos dizer assim, para a queda, né, no campo, para ver se conseguir forçar alguma falta, alguma coisa assim, mas, inclusive teve um lance se não me engano, foi no primeiro tempo, né, que ele recebeu um lançamento do Val Soares, um lançamento longo, né? Ele ficou cara a cara com o goleiro, ele perdeu o kick da bola, e aí muita gente achou até que ele sofreu falta, mas pela televisão a gente viu visivelmente que ele não teve um encosto, né? Mas nada de uma falta, nada que justificasse, por exemplo, um cartão amarelo, uma falta, ou no caso até um cartão vermelho, né? Já que o zagueiro que disputou a bola com ele era o último da zaga. A gente vai fazer uma análise individual, mas primeiro aqui nós vamos ver aqui, ó, as notas que o 365 Score deu para os jogadores, né? Baseados, evidentemente, em disputas de bola, passes certos e errados, chutes a gol. Então, essa nota aqui, para quem gosta de participar do Cartola, por exemplo, né? De acordo com cada uma desses quesitos, né? Chutes errados, chutes a gol, disputa de bolas vencidas ou perdidas e tal, isso vai aumentando ou diminuindo essa nota. Então, a gente teve aí, por exemplo, um Gustavo com a nota 7,2, ele recebeu um cartão amarelo, ele foi, inclusive, foi o capitão do time, né, sem o Ricardo Silva, foi o Gustavo que foi o capitão, em determinado momento até o juiz da partida, né, o Flávio, né, da Federação Paulista, né, ele pediu até para que fosse designado uma outra pessoa, né, porque ele ficava muito fora do lance, né? Então, quando tinha algum questionamento, ele tinha que sair do gol para poder falar com o juiz, às vezes, no meio de campo e tal. Eu, particularmente, acho, né, que goleiro não dá para ele ser capitão justamente por causa disso, né? Às vezes o lance é na outra área, né? Então, precisa ter um jogador de linha para ter essa representatividade. E acho aí que outros jogadores aí poderiam receber essa braçadeira aí de capitão. A zaga aí, nós temos o Natan com a nota 7, o Emes com 7,2, e o Rafa Barcelos 7,4.
Maguinho, 7, Val Soares, 7,1, Amaral, 6,9, Arthur, 6,9, Paulo Vitor, 6,6, do Bigode, 6,2 e o Peço, 7,2. Então, vocês percebem aí, né, que a melhor nota, o jogador que mais destacou, né, nessa pontuação dada pelo 365 Score foi o Rafa Barcelos com 7,4. E entraram no segundo tempo, né, para fazer as substituições que eu comentei com vocês, o Paulinho com 6,7, entrou no lugar do Natan, o Yarley com 6,3, entrou no lugar do Val Soares, Iago Souza 6,3 no lugar do Bigode, o Thalisson ficou sem nota, né, porque ele entrou já no finalzinho do jogo, entrou com 84 minutos, né, faltando 6 minutos para acabar o tempo normal. Gabriel Barros também ficou sem nota, porque também entrou junto com o Thalisson. Acho que o Valentim surpreendeu muita gente, surpreendeu o próprio adversário, né, da forma que o time jogou, especialmente no primeiro tempo, com essa marcação mais alta, né, em determinado momento a televisão até mostrou ele dando a instrução que era para o time jogar no 5-4-1. Mas hoje em dia, né, essa variação tática é permanente, né? Dependendo do momento do jogo, dependendo se o time está atacando, dependendo se o time está se defendendo, né? Então as linhas às vezes se aproximam mais. Esse 5-4-1, né, que ele disse durante o jogo, pode ser facilmente remontado, né, em qualquer configuração, né? Como estamos aqui no campinho aqui, nós temos um 3-5-2, né? A gente pode ter um 3-4-3, né? Então, isso é conforme o decorrer da partida, né? E explorando, às vezes, assim, os pontos mais vulneráveis do time adversário, ou mesmo, né, para consertar algum erro, né? Algum jogador que esteja mal, que precise de um reforço ali na marcação, ou mesmo para melhorar, né, o poderio ofensivo da equipe. De uma forma geral, a gente pode dizer que o América fez um bom jogo, né? E a estatística, né, do jogo demonstrou isso, né, que foi um jogo bastante equilibrado, e eu acho que o América jogou, inclusive, melhor do que fez a partida da ida. No primeiro tempo, né, embora na estatística que eu mostrei, o time adversário terminou com uma posse de bola até alta, no primeiro tempo, pelo Sport TV, por exemplo, estava marcando que o América ficou com 49% de posse de bola no primeiro tempo contra 51%. Né? E pegando os números, defesa, chute e tudo mais, sempre muito parecidos. O que a gente percebeu, né, é a dificuldade do América para ser ofensivo, né? É um problema que o América vai ter que resolver, não sei como, já que a Série B já está chegando e a janela de transferência também está fechando, né? É que o América não pode depender dos jogadores que tem usado. O Paulo Vitor, embora seja muito esforçado, né, fez um único gol, né, durante o campeonato todo, e ele não mostrou nenhuma valência, né? Ele não mostrou que é um cara bom de cabeceio, ele não mostrou se é um cara bom na velocidade, ele não mostrou que é um cara driblador, né? Ele é um cara esforçado, né? Um cara muito esforçado, mas que a gente precisa, na verdade, de um centroavante, um cara matador, um cara que saiba fazer gols, e os números do América, né, no Campeonato Mineiro, que é um campeonato muito fraco, os números do América também são muito fracos, né? Se defensivamente o time terminou com a melhor defesa, pelo menos entre os 4 semifinalistas, ofensivamente também o time foi o último, né? Em termos de ataque, o América esteve muito mal. Pode-se dizer que o América teve, por exemplo, as lesões do Bigode, que só jogou as últimas 3 ou 4 partidas, teve a própria ausências aí do Everton Brito, né, do Gabriel, né, mas o Yarley e o Segovinha entraram depois, mas mesmo com a chegada desses jogadores aí, ofensivamente, o América está deixando muito a desejar. Como eu disse, no primeiro tempo o América foi melhor, né, melhor que na primeira partida, e teve momentos de domínio em cima do adversário, mas no segundo tempo, com as substituições do adversário e também as substituições que o Valentim fez, a verdade é que o time do América piorou. Algumas substituições, como eu disse, foram forçadas, né? A lesão do Natan, que é uma lesão que preocupa, né? Forçou o Valentim a colocar o Paulinho na esquerda e jogar o Arthur para formar essa trinca, né, de área aqui, de zagueiros. A entrada do Iago no meio de campo, e mesmo a do Yarley,
mais avançado não surtiram efeito, não fez o mesmo efeito do jogo da ida, embora eles tenham tido aí, essa dupla tenha tido muito mais tempo de jogo. O Iago, praticamente a gente não viu o Iago jogando, talvez motivado aí, como ele entrou ali no meio de campo, mais fazer uma marcação que ele não tem esse cacoete, né? Acho que se o Valentim tinha essa intenção, né, de colocar um volante, né, um cara para fazer marcação, ele poderia ter optado por um outro jogador, né? A gente sabe que o Elizari nem estava relacionado, né? O Iago Santos, eu não estou lembrado agora se ele também estava, mas o Iago Souza, quando ele fica para fazer essa marcação, ele cai demais de produção, né? E o Will Yarley que entrou com aquela correria dele, é um cara também muito esforçado, teve chances de concluir jogadas, às vezes pecou, né, pela demora, pela decisão de que tipo de finalização ele ia fazer. Às vezes ele tentava cortar a perna direita, ele viu que não tinha ângulo, ou cortava a perna esquerda, também viu que não tinha jeito e tal, e numa dessas acabou perdendo oportunidades, como perdeu também o William do Bigode, perdeu o Gabriel Barros também, perdeu também o Paulo Vitor, né? E aí é uma coisa interessante, é que o América demonstrou nessa partida, eu acho, né, muitos erros de decisão, né? Os jogadores estavam tomando decisões erradas, ao meu ver, e muitas vezes uma bola que era para ser tocada para um companheiro demorava demais com essa bola no pé, muitas vezes era uma bola para fazer uma jogada individual, aí tocava para o companheiro, né? E isso aí, essas tomadas de decisões erradas, né, prejudicaram demais o jogo do América. O América perdeu chances de gol, ou perdeu mesmo não sendo chance de gol, às vezes uma bola no meio de campo, né? As indecisões, às vezes as definições das jogadas não foram as mais acertadas, né? Isso acabou trazendo problemas para o América, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Nós vamos começar aqui fazendo uma análise agora individual, né, dos jogadores que participaram dessa partida de volta. Nós tivemos no gol o Gustavo, que, como eu já disse, né, teve pouca participação do jogo, né? Tanto a América quanto o nosso adversário rodaram demais as áreas, né? A gente viu aí jogadas pelos lados, tentativas de chute de longa distância, de fora da área, bola para cá, cruzamentos de bola e tudo mais, mas defesas mesmo a gente viu pouquíssimas, né? Pelo 3.005 scores, foram 6 defesas, 3 para cada lado. E para um jogo de 90 minutos, ou mais de 90 minutos, né? Contando aí com os acréscimos, é muito pouco, né? O Gustavo, então, fez aquela partida lá, Gustavo, né? Acho, né? Evidentemente que ele talvez seja o melhor goleiro, talvez não é o melhor goleiro que a América teve aí nos últimos 2, 3 anos, mas às vezes o Gustavo quer passar um excesso de confiança. Ele quer mostrar para o adversário que ele está muito tranquilo, que ele é muito dono da situação, né? E no primeiro jogo, por exemplo, ele foi querer fazer uma bola que estava saindo pela linha de fundo, né? Ele quis fazer uma barreira ali para um atacante adversário, acabou esse atacante tocando a bola entre as pernas dele para trás, quase cria uma situação perigosa de gol para o América, ele fora do gol. E nos pênaltis, né? Especificamente aí, talvez ele tenha ficado muito mais preocupado em catimbar do que prestar atenção no jogo. No jogo, eu falo assim, na forma que o adversário ia cobrar o pênalti, né? O último, vamos começar pelo primeiro, né? O primeiro chute muito forte, né? Mas em cima dele, né? Ele até teve a visão, né, de permanecer na posição que ele estava. Não sei se é por uma leitura correta dele ou porque ele não conseguiu entender, né, o que o atacante deles ia fazer, mas a bola foi em cima dele, né? E tem uma diferença, né, de cobrança de pênaltis, né, durante uma partida e numa decisão por pênaltis, é porque durante a partida o goleiro ele tem que fazer uma defesa e não deixar rebote de uma forma que algum adversário, né, conclua a jogada a gol, né? Então ele tem que espalmar para o lado, ele tem que espalmar, sei lá, ele não pode deixar a bola ali próximo da grande área ou da pequena área, porque ele pode dar um rebote, mesmo tendo defendido o pênalti, né, ele pode acabar levando o gol, né, de rebote. Quando é uma cobrança de pênalti, ele tem que defender a bola para qualquer lado, para cima, para o lado,
a defesa é diferente, né? E na cobrança do primeiro pênalti deles e o último, que foi cobrado pelo goleiro, achei que talvez ele tenha tido essa preocupação, não sei, né? O último, então, era uma defesa, era uma cobrança fácil defendida, talvez a mais fácil, né? Tirando o pênalti que eles perderam, né? Era a bola mais fácil das cobranças, né? E ele se enrolou com a bola, né? Era uma bola defensável. E eu acho que, em termos de pênalti, mesmo reconhecendo aí que eles tiveram, por exemplo, duas cobranças muito boas, né? Eu acho que o Gustavo ficou devendo, acho que ele não fez a leitura correta. O primeiro zagueiro aí desse trio aí é o Emerson, né? Que na ausência do Ricardo Silva, ele tem mostrado que o xerifão, né? Quando o Ricardo Silva ele joga ao lado do Ricardo Silva, ele tem uma participação, né? Quando o Ricardo Silva está ausente, né? Ele mais ou menos que toma aí a função do Ricardo Silva. Eu até imaginava que ele seria um dos cobradores de pênalti. É um jogador mais experiente, né? Já rodou vários times aí, já teve no Palmeiras. Não sei se ele cobra bem, mas eu acho que nós vamos comentar isso, né? Era uma incógnita para a torcida, né? Quem seriam os cobradores de pênaltis do América? E eu imaginei que um zagueiro, né? Tem menos preocupação de fazer uma cobrança colocada, né? Normalmente é mais na força, né? E eu achei que o Emerson talvez fosse um bom nome. Não sei se ele seria aí o último a cobrar, como é que o que estava sendo pensado. Mas eu pensei que o Emerson talvez era uma opção. Você nunca teve visto ele cobrar pênalti, né? Mas pela experiência dele, né? Mas não fez. O Rafa Barcelos, eu critiquei aí há algum tempo atrás uma das primeiras partidas do Rafa Barcelos, somente no ano passado, que ele chegou até de lateral direito, mas fez um partidaço, né? Partidaço, né? Se a gente for fazer uma análise da evolução, né, do zagueiro do América, foi o zagueiro que mais evoluiu, né? Fez uma partida tranquila, não deixou de ser uma fria, né? Ele já tinha entrado no clássico contra o time azul, e agora entrou no clássico da partida da semifinal, e fez uma partida tranquila, pouquíssimos faltas, muito preciso no desarmes, mas o pouco tempo de jogo, né? A pouca minutagem, né, no campeonato, cobrou, né? Durante a partida, teve câimbras, teve que ser substituído, mas fez uma partida muito boa e talvez fosse também um nome aí para cobrança de penalidades, né? O outro zagueiro que também fez uma boa partida, né? Por sinal, o trio defensivo da América fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo aí. Tanto o Emerson quanto o Rafa Barcelos, como o Natan, que também acabou saindo lesionado. A gente não viu essa jogada, como é que ele machucou, se ele pisou errado, se foi simplesmente então um cansaço. A gente não percebeu, né, qual foi o problema com o Natan. Mas fez um outro jogo, um bom outro jogo. Talvez não tenha se destacado tanto quanto o primeiro, né, uma das primeiras partidas, mas o trio defensivo do América aqui esteve muito bem. Quando o Rafa Barcelos saiu, entrou o Thalisson, né? Como eu disse, é um zagueiro aí que veio do sub-20, e a entrada do Thalisson mudou totalmente a forma do América jogar, né? Tá certo que ele entrou no finalzinho da partida, mas o América vinha saindo do seu campo defensivo, sempre com 3 zagueiros, né? Aquele posicionamento padrão, né? Você tem normalmente, assim, olhando de novo a escalação, né? O Emerson centralizado, o Rafa Barcelos mais do lado direito, o Natan mais para o lado esquerdo, um pouco mais pelo lado esquerdo, o Arthur um pouco mais pelo lado direito, o Maguinho. Então a construção normalmente é assim, quando o América joga com 3. Mesmo quando o América joga com 2 zagueiros, a saída de bola continua sendo a mesma coisa, só que às vezes o Maguinho é o terceiro homem, né, vamos dizer assim, para compor essa linha de 3 de saída, às vezes é o Arthur, né? Na hora que entrou o Thales, você já tinha o problema do Arthur, né, que já estava substituindo o Natan. Aí acho que bateu no Valentim aí um medo, um receio, né, de fazer a saída de bola com o Thaleson, né? E a partir daí pode até te dizer, não, porque já estava no final do jogo, a bola precisava chegar mais rápido ao ataque e tal, mas eu acho que por prevenção,
né, o América começou a sair mais na cobrança direta do Gustavo, inclusive ele ganhou o cartão amarelo em virtude de fazer cera, né, na saída, na reposição da bola. E o Thalisson não participou dessas saídas de bola tradicionais, vamos dizer assim, né, que o América tem adotado. O América passou a sair no chutão, na cobrança diretamente do Gustavo. Nem saiu com o Emerson, né? Ou o Emerson passava para o Gustavo estava um chutão para frente. O Thalisson, pela fria que ele entrou, né, pelo momento do jogo, era a pressão total do adversário, né? Não comentei aqui, mas o segundo tempo do América ficou longe de ser parecido com o do primeiro, né? As substituições do América não funcionaram, ao contrário das substituições do time adversário, que fizeram mais efeito. O time deles melhorou com as substituições, até porque tem um elenco mais recheado, com mais opções, né? Você pode mudar o perfil do jogo, da forma que o seu time joga, e o América não tinha muito essas peças, né, para fazer essa mudança tão brutal assim, né? E o Thales, quando entrou, já era um momento assim, de pressão grande do time adversário, mas ele suportou bem, né? Só não teve essa oportunidade aí. O América não quis correr na saída de bola, sair a bola com ele aí, formando essa linha de 3 zagueiros aí. Pelo lado direito, nós tivemos o Maguinho, mais uma boa partida do Maguinho, né? É um jogador muito útil, né? Evidentemente, ele cansou, não é mais um jogador tão jovem assim, né? Se não me engano, são 32 anos, e ele tem que cobrir ali o lado direito o tempo todo, né? Subir, descer, né? Chega um momento que o jogador realmente não aguenta, né? Mas fez uma boa partida, para mim não comprometeu. Pelo lado esquerdo, aí a gente já tem um problema, né? O Arthur realmente está muito abaixo do nível, estou falando de jogadores de Série A, alguma coisa. O Arthur está abaixo do nível do restante da defesa do América. O lado hoje mais vulnerável do América é o lado do Arthur. Inclusive, ofensivamente, mesmo quando o Valentim coloca o Arthur para trabalhar como se fosse um ala, ele também não consegue fazer muitas jogadas assim que o destaque ofensivamente, né? E várias vezes ele recebeu bolas ali pelo lado esquerdo e ele não tem essa característica, né, de ir até a linha de fundo, de fazer uma penetração, de ser um jogador rápido, né? Então, o Arthur, para mim, hoje é o ponto vulnerável da defesa do América em todos os sentidos. Quando, né, nós tivemos a lesão do Natan, então o Arthur foi para a zaga, e aí até que ele aguentou bem, né, o ritmo ali, talvez por jogar mais plantado seria mais a dele, né, porque ele se desgasta menos, né, e também a partir de um determinado ponto do jogo, o América começou a apenas rebater as bolas. O América perdeu o meio de campo, na verdade foi essa, o meio de campo do América, que tinha feito um bom primeiro tempo, que fez um bom campeonato, inclusive. O América perdeu o meio de campo, as mudanças, né, que foram feitas para dar uma oxigenação ali, a entrada do Iago, do Gaduval Soares e tal. O meio de campo do América não funcionou. A gente viu um cansaço no Felipe Amaral, a gente viu um cansaço no Persson, né? E aí uma das substituições aí que o Valentim fez foi colocar o Paulinho, né, pelo lado esquerdo ali, para poder compor aquela linha de 5, né? E o Arthur aí foi para a zaga. Paulinho jogou pouco tempo, né? Mas fez boa marcação ali pelo lado dele ali. Não deu chances igual o Arthur estava dando pelo lado esquerdo. E na cobrança de pênalti foi a melhor cobrança do América, né? Impressionante, né? Um menino de 21 anos mostrou para o restante do time como é que se cobra pênalti. Bola alta, forte, no canto, né? E uma pena que os outros, né, não tenham tido a mesma capacidade na cobrança de pênalti igual teve o Paulinho. Bom, vamos falar agora do meio de campo, né? No meio de campo, o América teve aí o Felipe Amaral, que é um jogador que a gente tem elogiado, junto com o Persson, os dois melhores jogadores do América. Inclusive, falei que grande parte, né, do sucesso do América, da estabilização, da parte defensiva também da melhora
a parte defensiva, foi a fixação aí do Felipe Amaral como primeiro volante, né? Mas, né, nesse jogo aí, o Felipe Amaral, assim como o Val Soares, assim como o Pé, assim, tomou várias decisões erradas, né? E às vezes, na ânsia, né, do time sair em contra-ataque, tentar aproveitar a oportunidade, acabou perdendo bolas, tomando decisões erradas. E na cobrança de pênalti a gente nem pode, né? O que a gente vai falar da cobrança de pênalti do Felipe Amaral? Vai dizer que ele estava cobrando, treinando o goleiro Gustavo, né? Até aquele aquecimento no início do jogo, né? Um jogador chuta de uma certa distância e tudo mais. A forma que ele cobrou muito mal. Cobrou meia altura, cobrou. Não foi nem no canto do goleiro, né? Ele jogou muito mais próximo do meio do gol do canto, né? Muito ruim, muito ruim. E a gente esperava aí que pelos chutes fortes, né, que o Felipe Amaral normalmente dá durante as partidas, ele faz algumas tentativas, já fez gols, né, chutando de fora da área, que ele iria dar um chute forte, né? E é uma coisa importante, né, que quando você tem do lado contrário um goleiro que tem fama de bom pegador de pênalti, eu acho que não adianta muito você tentar fazer cobrança colocada, né? Você tem que dar um chute forte, alto, né? É um risco maior, vamos dizer assim, porque como aconteceu com o cobrador do time do Código de Barras, que a bola subiu muito, mas às vezes é aquele risco que você tem que correr, porque bola colocada também, muitas vezes você dá para o goleiro, né, toda a indicação, né, de que canto você vai cobrar, e se ele acerta esse canto, né, e você fazendo uma bola colocada, a possibilidade de defesa é muito maior. Então, o Felipe Amaral tomou uma decisão errada na cobrança dele. Não sei se ele treina assim, não sei se ele treinou, inclusive, né? Mas a cobrança dele foi muito ruim. Mas no primeiro tempo, especialmente, fez um bom primeiro tempo, deu um chute forte que obrigou o goleiro adversário a fazer uma dessas 3 defesas que eu comentei nas estatísticas aí, né? E é uma pena, né? Porque o Felipe Amaral é um dos destaques do América desse Campeonato Mineiro. É uma pena que ele tenha perdido esse pênalti aí, um dos pênaltis perdidos. Montando esse meio de campo, nessa linha, essa dupla, na verdade, de volantes, né? O Valentim voltou aí a repetir aí com o Val Soares. Vou falar uma coisa aqui que estou falando já há algum tempo, né? A gente acaba sendo repetitivo, né? A grande decepção desse time, dessas contratações que a América fez esse ano. O Val Soares veio aí cheio de marra, jogado Série A com Curitiba, se já ter jogado futebol japonês, primeira divisão e tudo mais. E o Val Soares ele tem atrasado várias jogadas do América. Às vezes é uma jogada em velocidade, ele mesmo está colocando a velocidade no jogo, ele acaba não tendo uma visão de campo como deveria ter, acaba se enrolando com a bola, às vezes ele recua a bola, não ataca, puxa todo o time para frente na velocidade que ele está saindo. Quando o time se posiciona para receber a bola, ele se enrola, ou ele acaba perdendo a bola, ou ele precisa recuar. Aí recua para um zagueiro, pronto, aí começa a jogada toda de novo, né? Não tem gostado do Val Soares, né? Entendo, inclusive, que agora nos próximos jogos, aí, contra adversários mais fracos, o Valentim vai abandonar essa ideia de 2 volantes, porque com o Val Soares não funcionou. É verdade que ele ajuda mais na marcação, ele tira um pouco do peso, né, do Felipe Amaral de jogar sozinho ali, fazendo uma marcação mais em cima, mas está devendo o Val Soares, né? Precisa rever aí os jogos que ele fez, as tomadas de decisão que ele fez, porque ele prejudicou a América aí nessas 2 partidas, tá? Compondo esse meio de campo, nós temos aí o Persson, né? Outro jogador que a gente elogiou muito aqui nos Santos Americanos, né? Fez gol, deu assistência. Essa última partida, inclusive, no Sport TV, quando é feita ali uma escolha dos 3 jogadores como o melhor em campo a ser decidido por votação popular, o Rafa Barcelos e o Persson, que foram os 2 indicados pelo América, e um só do lado de lá, mostrando que o América estava jogando melhor que o time deles. E o Persson, especialmente no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo,
criando jogadas, né? Tentando coisas diferentes na partida. É um jogador de qualidade técnica boa, né? Mas tem demonstrado aí nas partidas o que não é surpresa, né? Porque os jogos são muito intensos, né? Mas ele tem um desgaste muito rápido também, né? Na metade com 15 minutos do segundo tempo, ou 20 minutos do segundo tempo, a gente já vê que o Persson ele já começa a errar mais passe, ele começa a se atrasar nas jogadas, o nível dele, né, cai bastante, né? É um jogador importante, né? Mas a gente precisa ter um jogador aí para substituir o Persson, porque ele não aguenta 90 minutos, né? Em função até aí das substituições, né, forçadas por questão de lesão, né, a saída do Natan, a saída do Barcelos, ele acabou ficando até o final do jogo e foi um dos jogadores para a cobrança de pênalti. Mais uma cobrança bizonha, né? Mais uma cobrança que você faz quando você está esquentando seu goleiro antes do jogo, né? Não justifica, né? Tanto a cobrança do Felipe Amaral quanto do Pé são fraquíssimas, horríveis. Inclusive, parece que ele saiu de campo chorando, né? Não sei se pela cobrança dele, ou pela desclassificação do América, não poder ir para a final, né? Mas um jogador tão importante, né? Ter falhado num momento também crucial da partida, né? E, inclusive, é uma coisa interessante, que é o seguinte, né? De certa forma, o América, para nivelar a partida, né? Diante de tantas opções técnicas e táticas do lado de lá, né? Com um elenco bem caro, né? O Valentim optou em fazer esse esquema tático que a gente mostrou, né? Um time bem fechadinho e tal, que é para dificultar o time adversário de fazer gol, né? E dentro de uma possibilidade aí de fazer um gol no contra-ataque, alguma coisa assim, uma jogada ensaiada, uma cobrança de escanteio, alguma coisa assim. Então a América jogou para empatar as duas partidas. Vai falar, não, jogando para vencer, não, mas a proposta da América foi criar dificuldade para o adversário jogando fechado e numa escapada, como foi o caso do primeiro jogo, né, do Yarley, né? O América foi lá e empatou o jogo no finalzinho, né? Mas o posicionamento tático do América aí no primeiro tempo, no primeiro jogo, né? No primeiro jogo e no segundo jogo, foi jogar fechado, evidentemente tentando levar, na pior das hipóteses, aí, para um jogo por decisão dos pênaltis, né? E aí, forçado ou não, pelas substituições aí por lesão, eu acho que talvez a estratégia do Valentim aí talvez tenha sido errada. Porque a gente viu no Campeonato Mineiro e no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Campeonato Mineiro, o América teve as cobranças de pênalti pelo Val Soares, né? No fatídico jogo aí contra o Norte, aí, aquela confusão toda, que ele cobrou 3 e acertou 2. Então, o Val Soares seria um nome na cobrança dos pênaltis. O outro nome seria o Willian do Bigode, né? Um cara já calejado, um cara já bem rodado, já cobrou 300 mil pênaltis, já perdeu não sei lá quantos, mas é um cara, né, com personalidade, né? Já acostumado a decisões de pênalti e tudo mais, estádios lotados. Então, o Willian do Bigode seria um outro nome aí, né? Certo, como cobrança de pênalti. Só que, tanto do Bigode quanto do Val Soares, todo mundo sabia que nenhum dos dois ia aguentar o jogo todo. Então, talvez a opção do Valentim, se a ideia era realmente jogar fechado para levar pelo menos o jogo para os pênaltis, né, era entrar com o do Bigode e o Val Soares no segundo tempo, né? Inverter essas substituições. Se no primeiro tempo, por exemplo, a América já fez uma marcação mais alta, eu poderia ter entrado, por exemplo, né, com o Yarley, né? Poderia ter entrado com o Iago, poderia ter entrado com o Segovinha, né? É lógico que a gente está falando aqui em cima de um resultado já definido, né? Depois que o jogo acabou, é muito fácil a gente ficar comentando aqui. Mas me pareceu aí que essa opção do Willian do Bigode, do Val Soares, sabendo que os dois não iam aguentar o ritmo do jogo, em virtude dos dois, do Bigode voltando de lesão, né? Como eu disse, ele tem 15 dias, se não me engano, que ele voltou a jogar, né? E o Val Soares não completou nenhuma partida, não completou nenhuma partida, né? Então a tendência era que ele não aguentasse também os 90 minutos na final, né? Então poderia ter sido pensado aí, talvez o Valentim tenha pensado nisso, evidentemente, aí, deles dois entrarem no segundo tempo já pensando numa cobrança de pênalti, né? Inclusive deixaria o time do América
fechado para uma partida. Se estivesse vencendo, deixaria o time mais fechado, né? Se tivesse empatado, seriam 2 nomes bons para cobrança de pênaltis, apesar da cobrança de pênalti do Val Soares no primeira tentativa contra o Norte, ter sido também não muito boa. Mas voltando aqui, né, aos nomes, né, nós tivemos um ataque Paulo Vitor, né? Como eu já adiantei, né, o Paulo Vitor é muito esforçado, né? Taticamente é um cara que se entrega ali para o time, ele que é um centroavante, né? Ele sai da posição de centroavante, deixou durante nesses 2 jogos que ele fez junto com o Willian do Bigode, ele deixou a posição de centroavante mais para o Willian do Bigode do que para ele recompor, né? Como o Willian do Bigode já é um jogador mais velho, também não vai aguentar esse vai e volta, né? Então, ele virou esse jogador que recompõe o meio de campo, né? Quando eu falei do 5-4-1, esse 1 não era o Paulo Vitor, muitas vezes era o Willian do Bigode, né? Quem compunha esse quarteto, né, do 5-4-1 aí, era o Paulo Vitor. Mas durante a partida aí, eles se revezaram e o Paulo Vitor teve chances, umas estocadas aí, né? E o Paulo Vitor não conseguiu ganhar nenhuma bola. Se não me engano, acho que não deu nenhum chute a gol, inclusive, né? Então, para o centroavante, para um jogador que inclusive tem experiência internacional, Paulo Vitor decepcionou. É uma outra posição, né? A gente tem que ficar preocupado com a lateral esquerda e com o Arthur e também com a saída do Paulinho, a gente tem que ficar preocupado também com essa posição de centroavante, né? Comentou-se aí no final de semana aí da possibilidade do Mastriani, mas verdade é que o América precisa achar um outro 9, né? Paulo Vitor está devendo, ofensivamente devendo, e o baixo número de gols do América tem muito a ver pela presença dele ali no comando do ataque. Ao lado dele teve o Willian do Bigode, que nesse jogo fez aquela jogada que a gente cansou de ver muito na Série B do ano passado, né? Chance clara de gol, ele tomou uma decisão errada, às vezes ele poderia finalizar, ele prefere tocar para um companheiro ao lado, então aquela chance que o América teria, né, de passar na frente do placar, né, o Willian do Bigode acaba desperdiçando, né, às vezes querendo muito favorecer a um jogador do time, às vezes por demorar muito, né, a tomar a decisão do que fazer, né, da forma de concluir a jogada. O Iago Souza entrou, infelizmente, mais uma vez, perdido dentro de campo, né, a gente não viu praticamente o Iago Souza não trabalhar com a bola, que é a grande qualidade dele, né, não é jogador para ser marcador, é jogador para dominar a bola e partir para cima do adversário, tem qualidade técnica para isso, né, mas não sei se foi por orientação do Valentim, eu acredito que seja, né, até porque o Iago é um menino novo, né, e nessa idade, vamos dizer assim, o jogador normalmente obedece mais o treinador, né, mas o Iago Souza fez uma partida muito apática, né, muito aquém, não tem o físico para ser um jogador de defensivo, e ofensivamente ele foi praticamente zero, não criou jogada nenhuma, ficou devendo. Outro que entrou aí, até entraram juntos aí, o Yarley e o Iago Souza, né? O Yarley é aquele menino que caiu a bola no pé dele, ele chuta, né? E isso vamos dizer assim, é um lado bom, pelo fato de que, às vezes, bolas muito... que tem uma ideia de trabalhar muito a bola, de escolher o momento certo para chutar e tal, acontece o que acontece com frequência aí com ele do Bigode. O Yarley já é aquele cara, chegou a bola no pé dele, ele chuta. Só que nesse jogo, essa partida da volta, o Yarley também tomou umas decisões erradas aí, às vezes aí com problema de definir qual perna que ele chutar, se ele chutar com a perna direita, se ele chutar com a perna esquerda, às vezes pode ser porque ele entrou, né, para jogar mais pelo lado esquerdo, e algumas jogadas ele estava pelo lado direito do campo, cabe também aí algumas situações que ele estava sozinho, que aconteceu também com o Paulo Vitor, né, às vezes você está sozinho no meio de 2, 3 zagueiros, né, você precisa definir jogada e não tem com quem tocar a bola, e aí você acaba tentando fazer uma jogada individual que não funciona, né, ele perdeu algumas oportunidades aí, que ele, por exemplo, em partidas anteriores aí, né, ele foi mais finalizador, né, perdeu a chance aí de fazer gols pelo América. E no finalzinho do jogo entrou o Gabriel Barros, né,
É outro também que vou te dizer, viu? O Gabriel Barros tinha um bom tempo, né, que ele não fazia gol na carreira dele. O ano passado ele não fez gol nenhum. Fez esse ano justamente no clássico, né, no primeiro clássico, né, no rebote que o goleiro deles deu, ele foi lá e fez o gol. Mas teve uma jogada pelo lado direito, ele até é rápido, né? Mas ele teve uma jogada pelo lado direito que ele pegou torto, uma coisa horrorosa, né? Muita gente diz que a bola do jogo talvez tenha sido a última jogada perigosa do América, né? No final da partida, a segunda metade do jogo. Infelizmente, aí o Gabriel Barros entrou e não ajudou. Bom, esse foi o time do América, né? Todos esses 16 jogadores do América, né? Que começaram e terminaram a partida deste domingo. A arbitragem da partida foi desse aí, ó, Flávio Souza, né? Que é um juiz bastante controverso, né? Em 2024, inclusive, teve um período na geladeira, esse por 2 vezes, né? A CBF colocou na geladeira. É um árbitro da Federação Paulista, é um cara já bem tarimbado, né? E conseguiu levar o jogo até o final da partida de uma forma relativamente tranquila, né? Da parte da América, só o Gustavo levou o cartão amarelo por cera, que diria até certo, né? Porque a gente sabe que o Gustavo ele tem essa tendência a fazer cera aí quando o resultado nos favorece, né? Deu, ao meu ver, até pouco tempo de acréscimo no final do segundo tempo, né? Porque o América teve 2 paralisações com a saída do Natan e com a saída do Rafa Barcelos, foram 2 saídas demoradas de campo, entrou o carro em marca e tudo mais. Nós tivemos aí substituições pelos 2 lados, 10 substituições, né? E ele deu, a princípio, 7 minutos de acréscimo, né? E depois deu mais um, com essa cera aí que o Gustavo fez, deu mais 1 minuto de acréscimo ao final do segundo tempo. Não podemos reclamar da arbitragem, acho que não me lembro, né, de nenhum lance, de nenhum momento que você possa falar que ele tenha beneficiado o time adversário e prejudicado o América. Como ponto negativo, né, depois aí da partida, aí a gente viu um árbitro aí que é o Paulo Carafina, se não me engano que é o nome dele, ele comentou que ele não poderia ter permitido que o Ederson, né, que é o goleiro adversário, ter cobrado o pênalti com o terço na mão, que isso que é proibido, né? Mas isso não é a primeira vez que acontece, né? A gente não vê nenhum juiz brasileiro proibindo essa prática. Não interfere em nada, na verdade, né? Se a gente for pensar bem, isso não dá vantagem nenhuma a ele, né? A não ser a proteção divina, né? Mas não foi por isso, né? Que o Gustavo não pegou o pênalti ou fez aquela defesa meio que parcial, sei lá, não sei nem como definir aquela cobrança de pênalti e o papel do Gustavo. Mas aí o Flávio Souza fez uma arbitragem ok, né? E acho, né? No primeiro jogo eu fiquei com dúvida naquele lance do Paulo Vitor, do gol que ele fez, né? Sobre aquela linha que ficou muito ajustada, né? Esse segundo jogo a gente não tem problema nenhum. E, diferentemente de tantas outras semifinais, tantas outras finais, né? O América foi claramente prejudicado. Eu acho que o América não pode reclamar aí de nada dessa partida. Não vi as cobranças de pênalti de novo, não tive essa vontade, não tive essa coragem de rever, né? Para ver se por acaso o goleiro deles se adiantou, alguma coisa assim, se tirou o pé da linha e tal, porque a cobrança do América foi tão ruim, né? Eu não quis nem ver, né? Não quis ver e também não vi nenhum outro comentário a respeito disso aí para saber se o goleiro adiantou. Parece que não. O público ontem um público pequeno, né? Um público de 5.300 pessoas, esperava mais torcedores. A torcida do América fez uma festa muito bonita na porta do Independência. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe das pressões que a torcida sofre, e tivemos ainda algumas cenas lamentáveis aí, envolvendo o Guilherme Saci, né, da Barra Una aí, um incidente que não foi bem esclarecido. Ele pôde dar uma entrevista aí, ou dar um depoimento, um esclarecimento aí do que foi que aconteceu, né? Mas a gente acha que foi um exagero da polícia, né? Sem saber exatamente, parece que foi um exagero, porque as ruas de fogo, né, são
são feitas pela Barra-Una, especialmente pela Barra-Una, né, que faz vaquinha e tudo mais, sempre são ruas de fogo tranquilas, né, e quando tem rua de fogo, inclusive o ônibus do América, ele, ao invés de subir Pitangui, ele desce Pitangui justamente para ter aquele momento, né, aquele encontro, né, dos jogadores do ônibus do América com a torcida, né, e parece que o problema foi causado aí, né, por ter parado o ônibus do América na chegada dele para a torcida poder soltar os fogos, né, acender ali as luzes, as fumaça verde, né, mas é o que eu ouvi falar, né, eu não estava lá presente, né, vamos ver depois aí o esclarecimento do Saci. Lamentável. A renda acabou sendo um pouco mais, 300 mil, tinha uma certa esperança aí que o América pudesse arrecadar aí perto de uns 600, 800 mil, que ajudaria muito aí para as finanças do clube, né, mas acabou que a previsão, tanto de um lado quanto de outro, né, de público, né, acabou ficando abaixo, né, do esperado. Pela televisão deu a impressão que tinha mais gente, né, mas pode ser aí que a federação tem direito a não sei quantos ingressos, o patrocinador tem direito a não sei quantos ingressos e tudo mais e tal, e acaba dando uma impressão errada. O América agora fica de olho aí nos seus jogos da Copa do Brasil. Na quarta-feira tem contra o Tirol aí primeira partida. Já recebeu 1.300.000, se passar pelo Tirol vai para 1,5 milhão. E é a segunda competição do ano que a gente espera que o time não sofra em demasia com essa derrota nos pênaltis. E esse é o grande problema desse jogo da Copa do Brasil, né? A famosa virada de chave, né? Qual vai ser a capacidade do time. E tenho muito medo também da forma que o Valentim vai escalar o América para esse jogo de quarta. Além das lesões, né, que eu citei do Natan, a lesão do Rafa Barcelo, que parece que é só uma câimbra, do Ricardo Silva e tal, tem que saber como é que vai ser a parte psicológica aí desse time, como é que vai reagir. E só espero que ele não coloque um time reserva, né? Que a gente teve uma experiência recente aí jogando contra o Itabirito, aí, que o time estava muito desfalcado, muito mesclado, sei lá qual o termo que pode dizer, né? Mas o América não foi bem, né? O América naquele jogo ficou devendo. E empate nesse jogo também vai para pênalti. Então, a América taticamente está perfeito, está ótimo e tal. Agora era para colocar essa turma toda terça e quarta-feira para cobrar pênalti, né? E repensar quem termina, quem começa o jogo. Então, se existe essa possibilidade de ir para pênalti, deixa aí o do Bigode, entra no segundo tempo, Val Soares entra no segundo tempo, até porque o time não precisa jogar recuado, pelo contrário, precisa ser ofensivo, né? Não vi ninguém perguntando por que o Segovia não está jogando, né? Também não entendi por que não levou o Elisari, que é um cara aqui que tem uma boa capacidade técnica, né? Vamos ver como é que vai ser nesse jogo, mas presta atenção, América. Tem pênalti também na Copa do Brasil, tá? Empatou nos 90 minutos, é pênalti. Então, vamos treinar e vamos passar dessa fase aí, que é tudo que a gente pede. No final, a gente pode dizer o seguinte: no sábado que vem, né, no próximo sábado, a gente vai fazer um programa comentando aí como foi a campanha do América nesse Mineiro de 2026. Né? Quais foram os prós, quais foram os contras, mas a gente viu aí já que o time aí tem vários problemas, né? Tem várias deficiências, e o pior é que a tendência é que não sejam corrigidas a tempo, né? Não vai dar tempo para corrigir isso, o América não vai contratar, não tem dinheiro, não tem recurso, e nós vamos começar a Série B do jeito que está. A todos que me assistiram aqui, muito obrigado. No sábado que vem, né, estamos de volta com os Santos Americanos. Abraço a todos e até lá.